Então, pessoal, bom dia a todos. Desculpem aqui, eu esqueci de colocar o início, 19 horas, são as 10 horas de manhã, porque isso aqui foi de ontem. E nós vamos ter o webinar hoje, sábado. E este webinar, como já tinha falado, e muitos dos que estão aqui presentes já escutaram isso aqui, mas vou ser bastante breve. O nosso foco é fortalecer o segundo encontro científico internacional de sonoterapia, que teremos via virtual, e inicialmente ia ser aqui em São José dos Campos, mas devido à situação, será via virtual. Teremos o quarto simpósio internacional de sonoterapia na medicina veterinária, que será nos dias 5 e 6, não será mais o dia 4, para que o pessoal na sexta-feira à noite possa desfrutar ainda em casa, né? E na semana que vem nós teremos o pré-encontro deste encontro científico internacional, e será no sábado de tarde. Começaremos às 14 horas, até lá eu espero já que todos tenham acordado, né? E teremos aqui a presença do Dr. Jean Joaquim e Dr. Pierre. Dr. Jean Joaquim nos estará falando sobre atualização em mecanismos de ações biológicas do ozônio, pesquisas em ozonoterapia na medicina veterinária, o que há de novo, e como preparar relatos de caso para um congresso, nos está trazendo o professor Pierre, e como publicar em revista científica trabalho científico. Então, o foco deste seminário e dos próximos eventos é fortalecer a parte científica da ozonoterapia na medicina veterinária, e também faremos em paralelo com a saúde, com a ozonoterapia para humanos, não? Vai ser tudo junto. Então, teremos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, hoje em dia tem os dentistas que estão todos aprovados, farmacêuticos, e todos os profissionais da área da saúde. Então, o evento vai ser junto de todos, e teremos os relatos de caso, o máximo que consigamos encontrar. O ano passado nós tivemos ao redor de 50 relatos de caso, e com 2 trabalhos que já foram publicados em revistas científicas, e isso é o foco, aumentar esse tipo de trabalhos para que os conselhos praticamente não estejam colocando argumentos de falta de evidências ou falta de publicações científicas. Evidências realmente já são bastante grandes, mas falta contar essas evidências de alguma forma. Tem que ficar gravado, escrito, e isso vamos torná-lo mais tarde de uma forma científica. Praticamente a ozonoterapia, assim como o Dr. Gregório Martinez, que é presidente da ISCO, fala de que ele entrou de forma empírica e se está formando o quadro científico. Então, é isso aí que está acontecendo, não só aqui no Brasil, sino a nível internacional. Então, é com esse foco que temos organizado este webinar, onde já tivemos a ozonoterapia em dermatologia, com a doutora Mariana Tebaldi, né, que nos contou sobre as diferentes patologias dentro da dermatologia. Tivemos o doutor Roberto Siqueira, quem participou como coautor da terceira edição da Declaração de Madrid, e nos trouxe também os casos de ozonoterapia na neurologia veterinária. A doutora Viviane nos trouxe praticamente o que ela faz dentro da universidade com ozonoterapia, e nos fez uma apresentação belíssima no doutorado dela, não? Onde fez a aplicação de ozônio e viu a evolução dos antioxidantes depois de fazer 3 tipos de protocolos, não? E foi bastante interessante. Isso aí é o que nós queremos, aumentar mais este número de trabalhos. E ontem o professor Pierre praticamente nos deu um banho com todos os trabalhos que ele está fazendo. É um trabalho bastante grande, e inclusive ajudando os vulneráveis, que é muito, muito interessante esse trabalho que ele realiza lá em Alagoas, né? E hoje nós vamos ter o webinar da doutora Yolanda Bittencourt, né?
como tinha mencionado, aqui eu tenho o currículo dela, que não dá nem para ler, porque os textos são bastante extensos, essa experiência que ela tem. E ela nos vai contar qual é a ozonoterapia em clínica de reabilitação, que é o que ela trabalha. Eu queria saber qual é a tua rotina em ozonoterapia e que outras técnicas você utiliza, porque eu sei que você faz medicina integrativa hoje em dia e cada vez mais está ampliando teus conhecimentos ao redor de teus pacientes, não? Que tipos de aplicação de ozonoterapia são mais frequentes? E aqui, conte-nos um pouco dos insucessos. Eu sei que todo mundo conta só a coisa boa, mas às vezes escondemos o que não queremos contar. Mas a gente aprende mais com os erros que com os acertos. Então, isso é o que eu gostaria que você nos conte. Então, eu vou parar aqui e agora eu deixo com você a palavra. E muito obrigado pela tua aceitação para poder participar num sábado de manhã, embora que esteja um pouquinho frio, mas muito obrigado uma vez mais. Sim. Obrigada, Wilfredo. Eu que agradeço o convite. Sempre é muito bom estar com vocês do Instituto Brasileiro de Ozônio e suas aplicações. Já estamos juntos aí há um tempo, né? Nessa caminhada na ozonioterapia, e eu sempre fico muito contente de estar com vocês. E hoje é um prazer grande estar com todos vocês aqui nesse webinar. Deixa eu compartilhar aqui a tela, que daí eu já vou seguindo aqui a apresentação que eu fiz. Certo. Então, rapidamente me apresentando, eu sou médica veterinária, mas antes de ser médica veterinária, eu sou zootecnista, me formei na faculdade lá da USP, em Pirassununga. Eu trabalho na ozonioterapia, com ozonioterapia desde 2011, foi quando eu fiz o meu primeiro curso de ozônio. Então, fiz no Instituto Bioéticos, e quem estava de professor foi o professor Wilfredo e o professor Adriano Caquete, naquele momento. E naquele momento que eu já fiz o curso, eu já me encantei completamente pela técnica, e foi assim, eu digo que foi um amor à primeira vista, assim, eu já grudei no professor Wilfredo, né, e daí a gente nunca mais desgrudei, porque eu aprendo demais com ele, aprendo demais com todas as oportunidades que vieram a partir dali. Mas naquele momento também eu já saí com o meu equipamento de ozonioterapia do curso, então já cheguei na clínica, a gente já começou a estudar as possibilidades de inserir na nossa rotina, que a gente já trabalhava nessa época. A gente começou em 2007 na minha clínica. Eu tenho uma clínica de reabilitação em Campinas, a gente tem também uma clínica em Indaiatuba, são 2 unidades da Rehabvet. Em 2007 foi quando nós começamos nossos trabalhos, e daí em 2011 a gente começou o trabalho com uma parte de reabilitação, com acupuntura, com fisioterapia, e daí as outras técnicas foram chegando, a gente foi associando ao nosso trabalho, à nossa rotina. E a ozônio chegou em 2011 para a gente. Naquele momento também, poucas pessoas, poucos colegas veterinários atuavam nessa área, então foi uma construção diária para a gente colocando os protocolos em prática, mas foi muito, e o professor Jean também, que é um grande mestre, é meu grande mestre na área veterinária dentro da ozonioterapia, sempre junto, sempre me ajudando, sempre esclarecendo as dúvidas. E quem conhece o professor Jean sabe a importância dele dentro da medicina, diríamos, integrativa, geral, na medicina veterinária, mas na ozonoterapia é um grande mestre. Então, eu fiz a minha pós-graduação em acupuntura, sempre recomenda, né, para fazer um ajuste na dieta.
A ozonioterapia, que tem crescido muito, como eu falei para vocês, dentro da nossa prática. Então, 17% dos nossos casos a gente faz o ozônio. E as terapias biofísicas, que também chegou para a gente há praticamente uns 4 anos, e a gente tem implantado também em vários casos e tem tido ótimos resultados. A parte de neuro também, a gente tem sempre casos específicos, mais de neurologia, alguns casos de neuroclínica, que são também, a gente acaba dando esse suporte. Então, apresentar para vocês aqui também as mídias da associação. É importante vocês irem lá, conhecer a Associação Brasileira de Ozonioterapeutas Veterinários. Entrem nas nossas páginas, porque lá vocês vão encontrar uma série de informações importantes também para quem está trilhando esse caminho da ozonioterapia veterinária. E aqui também vale falar para vocês que muitos colegas perguntam, recebo vários também WhatsApps dos colegas perguntando, né, em relação ao termo de consentimento informado. Para a gente praticar a ozonioterapia, é importante que a gente tenha esse termo, como o professor Wilfredo já falou, vocês ouviram ao longo dessa semana, a gente está em vias de regulamentação da ozonioterapia nos conselhos, né, e é importante a gente estar com esse termo sempre em mãos, em dia, para apresentar para os nossos clientes. Então, dentro do site da associação, vocês vão encontrar o termo lá. Então, tem aqui, ó, eu coloquei a setinha para vocês verem, onde a gente tem o termo, vocês podem baixar o termo e aplicar na clínica de vocês. Tá? É só entrar dentro dessa aba diretrizes aqui. Então, dentro da medicina veterinária, dentro de uma clínica, existe uma prevalência de 25% de consultas nessa área de doenças ortopédicas. Então, isso já é uma estatística, né? Dentro dessas doenças ortopédicas, 70% está relacionada ao esqueleto apendicular, 20% tem uma origem alimentar e 22% ocorre com cães mais filhotes, né, com menos de 1 ano. Então, o que a gente mais encontra, né? São fraturas, são doenças articulares, as lesões de músculos e tendões, as alterações metabólicas ligadas à obesidade. Isso cresceu muito nos últimos anos, os animais mais sedentários, animais dentro de apartamentos, as pessoas não têm muita condição de dar uma assistência, de levá-los para passear, de ter uma interação com outros animais. Então, a gente sabe que o índice de obesidade tem crescido bastante nos pets, então a gente acaba tendo obesidade que afeta a parte ortopédica também, por sobrecarga nas articulações e tudo mais, né? As doenças infecciosas também causando algum problema ortopédico, e doenças neoplásicas relacionadas também à ortopedia. A maioria das informações que eu vou trazer para vocês estão baseadas em artigos científicos, então, como eu falei, eu não sou pesquisadora, mas procurei fazer algo bem na linha que o professor Wilfredo falou, gente, sempre embasado com a parte realmente das pesquisas. No sistema esquelético, a gente tem as osteodistrofias, as degenerações, as fraturas e luxações, muitos casos de problemas no joelho, da parte coxofemoral e de cotovelo. São as principais fraturas e luxações que a gente encontra também na nossa prática. A coluna vertebral é um carro-chefe aqui na parte de reabilitação, então a maioria dos nossos casos são relacionados realmente à coluna. Hoje em dia tem algumas raças que apresentam, né, uma prevalência maior dessas patologias relacionadas a vários segmentos da coluna, então a gente trabalha bastante aqui com esses casos. E uma das minhas cachorrinhas, aquela que vocês viram na foto, aquela primeira que estava no carrinho, foi a minha cachorrinha que deu origem ao meu interesse a trabalhar com a reabilitação, porque ela ficou paralítica e daí foi toda essa trajetória para tratá-la e conhecer essa área da medicina veterinária.
Então, dentro do sistema muscular, a gente tem na parte de congênita as miopatias, as distrofias, as contraturas. Dentro dos traumas, a gente tem as quedas, as torções, as distensões, os estiramentos e os rompimentos de ligamento, total ou parcial. A gente acaba recebendo bastante, tanto no pós-cirúrgico, como muitas vezes a gente consegue trabalhar, se é um rompimento parcial do ligamento, a gente consegue reabilitar, sem precisar ir para a cirurgia, aqueles animais menorzinhos, né? Então, no aparelho locomotor, a gente tem as artroses de anca, de joelho, de coluna, as artrites reumatoides também, a gente tem alguns casos, algumas doenças autoimunes também, as bursites e as tendinites, as fibromialgias, as hérnias, as síndromes de túnel do carpo, neuropatias periféricas também a gente acaba recebendo, e os casos realmente de infecciosos, de processos sépticos com osteomielites associadas. E quais são as técnicas que a gente mais utiliza aqui na reabilitação, em conjunto com a ozonioterapia? A gente tem algumas que a gente utiliza, medicina chinesa, como eu falei para vocês, a gente foi nosso carro-chefe no começo, mas a gente tem ainda uma grande parte dos pacientes que recebem a medicina chinesa aqui. Então, dentro da medicina chinesa, a acupuntura, a moxa-bustão, que é aquela técnica do bastão de Artemisia, que a gente desbloqueia os meridianos de acupuntura, pode trabalhar ou diretamente com a moxa ou com o terme, que é um aparelho que a gente coloca o bastão dentro e faz uma massagem também na parte muscular do animal. A fitoterapia chinesa é uma grande estratégia também, muito eficaz. A dietoterapia ligada à medicina chinesa, treinar que é massagem, o gua sha também, eventualmente a gente utiliza. A fisioterapia tem uma série de técnicas dentro da fisiatria, né? E a gente faz essa série de técnicas, a maioria a gente tem aqui, a gente tem a esteira, a parte de eletro, enfim, magneto, tem uma série de técnicas que são aplicadas de acordo com a individualidade de cada caso. A nutrologia, como eu falei para vocês, que a gente tem sido nossa parceira há muitos anos, a gente sempre procura adequar a dieta do paciente. Konindu é uma técnica energética também, a gente usa muito para pacientes renais, então a ozonoterapia associada ao Konindu é muito eficiente, a gente tem resultados muito bons de sobrevida do paciente renal crônico, né? Quiropraxia, as células-tronco, as terapias ortomoleculares, que eu falei para vocês, são as biofísicas, e o PRP, que a gente não tem muito na nossa prática, mas quando a gente precisa, a gente chama algum colega que faça, mas é uma técnica muito importante também, com ótimos resultados na reabilitação, e que, associada à ozonoterapia, vai muito bem também. Os benefícios da ozônio, a gente tem, vocês ouviram também ao longo dessa semana, né? E principalmente em patologias de origem inflamatória, a questão de dor, o ozônio ele tem uma ação muito importante na dor, a gente recebe muitos casos para controle de dor, né? A parte de infecção, por ozônio ser um agente que combate bactérias, vírus, fungos, ele consegue trabalhar o terreno biológico do paciente. A isquemia, porque ele tem essa questão de oxigenação, é uma mistura do ozônio com oxigênio, a ozonoterapia médica, né? Então, a gente está oferecendo um aporte importante de oxigênio para o organismo do paciente, então, sempre isso é muito positivo, a gente tem ganhos muito significativos com a modulação e você fazer com que a mitocôndria funcione melhor. Então, você tem ganhos maravilhosos em relação a qualquer patologia, quando você melhora a eficácia da mitocôndria dentro da célula, e você modula o estresse oxidativo, que isso também é fundamental
para o controle de doenças, para evitar que as doenças crônicas evoluam para doenças degenerativas, autoimunes e, em última instância, apareça um tumor ou um câncer. Então, uma modulação desse estresse oxidativo é bem importante também. No ozônio, a gente tem uma série de atuações, ele consegue modular o estresse oxidativo, que isso é muito importante, ele modula o sistema imunológico também, regula o metabolismo e ele consegue fazer com que as células vermelhas do sangue, modulação desses eritrócitos, então as hemácias, você consegue diminuir as hemácias de tamanho e faz com que você chegue com o oxigênio em locais que antes não era possível, por isso que você tem uma melhora isquêmica de toda a circulação do organismo. Você modula a membrana dessa hemácia, ela consegue ficar mais eficiente. O terreno biológico, eu coloquei esse slide aqui para vocês verem, porque é bem importante a gente começar a ter uma noção do que é esse terreno biológico, que cada vez mais eu acredito que dentro da medicina integrativa vocês vão ouvir esse termo. Então, o que seria isso? O terreno biológico é o organismo como um todo, né? E é onde você tem, se você tem essa série de interferências, como o acúmulo de metais, água de má qualidade, enfim, excesso de radicais livres, a desnutrição da célula, agrotóxicos, excesso de vermes e parasitas, encurtamento dos telômeros, do DNA, então campos interferentes como, inclusive, energia eletromagnética, tudo isso vai influenciar o terreno biológico, e isso é uma coisa que normalmente não vê, por isso que é muito interessante a gente colocar nessa forma de iceberg, porque o que a gente vê é só a doença lá em cima, né? Que é o que a gente aprende na universidade, que a gente darmos nomes a cada tipo de disfunção, mas por trás disso, o que tem por trás disso? O que está ocasionando tudo isso, essa disfunção? É justamente o que está embaixo, né? O que ninguém vê. Então, se a gente consegue uma modulação desse terreno biológico, uma limpeza dele, a gente consegue evitar que apareçam doenças. Então, a gente trabalha muito isso com essas terapias que a gente oferece, e o ozônio é uma das mais importantes para a gente conseguir que esse terreno fique propício, que fique um terreno limpo. Vamos falar um pouquinho aqui de um caso clínico, para vocês começarem a enxergar um pouco das coisas que a gente faz. Eu gosto de colocar a sinomose, porque normalmente a gente não trata a sinomose na fase aguda aqui na clínica de reabilitação. Normalmente os pacientes já chegam com sequelas para a gente reabilitar. Mas alguns pacientes chegam numa fase ativa e a gente consegue trabalhar muito a ozonioterapia nesse momento. Então, a sinomose é uma grande estratégia para quem trabalha com a clínica geral. Isso é muito importante, porque os animais, eles têm possibilidade de tratamento na medicina convencional para os casos de sinomose, e o ozônio ele é um grande aliado. Se você já no começo da infecção já entra com ozonioterapia, você tem praticamente grandes chances desse animal não virar óbito e você ter pouquíssimas sequelas. Esse caso era um paciente de 5 anos, aproximadamente. Quando ele foi um paciente resgatado, então ele já veio para esse tutor, ele já tinha várias deficiências nutricionais, já tinha um terreno biológico muito afetado, com muitos contaminantes, diríamos assim, porque era um animal de rua, né? Não se sabe o que aconteceu com ele antes dele chegar para essa pessoa. E ele, quando ele chegou, ele já estava com o sistema nervoso muito afetado, né? Então, todo o sistema nervoso já dando vários sinais neurológicos, ele já estava bem debilitado.
o que nós fizemos, né? O protocolo inicial que nós fizemos 2 vezes na semana, num caso de sinomose, é interessante que vocês tiverem um animal com vocês na clínica, internado na clínica, que vocês façam ozonioterapia todos os dias. Aí vocês têm que eleger as vias, não são todas as vias que você vai fazer todos os dias. Você faria a fluidozonizada todos os dias, né? Então, a fluidozonizada intravenosa, já que ele está internado, você tem um acesso ali venoso, então você já ozoniza esse soro, já desce ele na veia. O ozônio intrarretal, normalmente eu fazia o ozônio intrarretal 2 vezes na semana, e se ele estiver internado também, a recomendação é que você faça o soro sim diariamente, o ozônio você pode fazer de 2 a 3 vezes por semana. Autoemo menor, ela tem uma indicação de ser feita 1 vez na semana, mas no caso de sinomose a gente pode até fazer 2 vezes na semana. Eu fazia nesse caso as 2 vezes quando ele vinha. Tirava o sangue, ozonizava, voltava o sangue intramuscular. A alimentação natural, a gente sempre procura também, num caso tão agudo desse, a gente entrar com alimentos que tenham energia viva, então alimentação natural, o ômega 3, os probióticos. Também é importante a gente dar esse suporte nutracêutico. Então, aqui, ó, ele estava bem debilitado quando ele chegou, vocês vejam como está letárgico, é um animal que a mioclonia, esse comprometimento desse membro é bem severo, e isso foi uma das coisas que a gente teve que trabalhar bastante na reabilitação depois. Então, o animal que chega nesse estado, para você já tem também, eu sempre falo para as pessoas que trabalham com ozonioterapia, né? Você já tem que conversar com o proprietário e avisar que é um caso muito sério, é um animal muito debilitado, que você vai entrar com o recurso de ozonioterapia, mas tem que alertar que o animal está partindo para um... Se você não intervir, se você não fizer nada, ele realmente pode virar óbito numa situação dessa. Então, se você entrar com a ozonioterapia e ele vira óbito, as pessoas têm que entender que ele não é porque ele veio a óbito porque fez a ozonioterapia. Ele veio a óbito porque realmente o organismo dele não tinha mais como responder a nenhum tratamento. Ele estava muito comprometido. Mas isso é muito importante. Você deixar claro para a pessoa. Fala assim, o seu animal está morrendo. Então, vamos fazer algo para tentar ajudá-lo. E a ozonioterapia tem sendo uma estratégia muito importante para esses casos. Aqui, ele era um animal... Tudo bom? Ele era um animal bem bravo. Então, uma das características dele é que vocês viram como ele estava letárgico naquele primeiro momento. Depois de 1 semana, de 2 vezes por semana fazendo aquele protocolo de ozonioterapia, olha como ele já está mais consciente, ele já está retomando a personalidade dele. Porque era um animal que mordia, inclusive, o tutor. O tutor que o resgatou, que deu todo o suporte para ele era um animal que ele mordia. Mas era um parâmetro importante para a gente saber que ele estava melhorando. E depois de 1 mês que estávamos com esse protocolo de ozônio, olha como ele estava. Vou até deixar o áudio para vocês verem. Esse era o natural dele. Então, ele queria morder, ele já estava assim, passou toda aquela fase mais aguda, né, da sinomose. Então, a gente percebeu que os sinais clínicos não evoluíam mais. Essa questão da retenção urinária foi algo que a gente teve que trabalhar bastante em parceria com o clínico geral, para fazer um trabalho porque quase ele teve atonia de bexiga, então esse manejo da urina é muito importante também. Mas a ozônio também vai ajudando a controlar eventuais infecções, porque vai ajudando o sistema imunológico a modular todas essas interferências que estão ocorrendo nesse momento com o paciente. Então, foi um caso bem extenso, né?
Mas sinomose, vocês sabem como que se comporta, como é grave. E é importante falar que a ozonioterapia foi importante nesse início, né? A partir do momento que a gente viu que também os sinais não evoluíam mais, os sinais neurológicos, ele já tinha passado dessa fase, daí a gente entrou com as outras estratégias que a gente tem da reabilitação, que daí, por isso esses 8 meses de tratamento, até reabilitar ele completamente. Então, aqui vocês podem observar ele já caminhando, totalmente reabilitado, ficou uma sequela, né, nesse membro torácico, como falei para vocês, foi um desafio muito grande, reabilitar esse membro que ficou muito espástico, mas a mioclonia dele melhorou demais, então toda essa questão da ozonioterapia foi importante para isso também. Os colegas que trabalham mais com a sinomose falam que realmente a mioclonia, com as sessões de ozonioterapia, elas estão trazendo tronco justamente do apoio desse membro que ele tinha dificuldade ainda. Oi? Wilfredo, alguma coisa? Se entrecortou um pouco. Eu não estou ouvindo. Teu áudio se entrecortou um pouco. Cortou? Mas bem pouco. Foi muito pouco. Agora já voltou ao normal, já. Ah, então tá. Bom, eu estava explicando do caso, né? Enfim, é importante falar, então, resumindo, que a ozonioterapia foi muito, muito fundamental nesse início do tratamento dele. Dos efeitos bioquímicos do ozônio, então, a gente tem a aceleração do uso da glicose por parte das células, a gente tem intervenção de metabolismo de proteínas, reação com ácidos graxos, a modulação desse estresse oxidativo, e a gente regula as enzimas oxidantes naturais, regenera tecidos, então isso é muito importante também, que a gente tem vários casos de feridas. Então, o ozônio é fantástico, tanto o ozônio, a gente aplicar o gás perilesional, como também a aplicação do óleo ozonizado, óleo de girassol ozonizado, de boa qualidade, né, de boa procedência. Então, isso a gente tem como regra aqui, a gente tem muitos casos, a gente indica óleo ozonizado, a gente tem muitas indicações, né? Analgesia, que a gente sabe também que onde a gente aplica o gás ozônio, ocorre uma analgesia imediata. Você consegue, com que, tanto pela oxigenação local, como você bloqueia os nossos receptores de fibra C que conduzem à dor, então é um efeito que não é um efeito definitivo, mas é um efeito que você vai de modulação desses nossos setores, e você consegue muito a modulação das citocinas da inflamação, diminuir os níveis de interleucina B, de fator de necrose tumoral. Então, isso é fantástico na ozonioterapia. E a interleucina B, por quê? Né? Ela é importante que você diminua essa interleucina, porque ela é expressada pelas células endoteliais e pelos macrófagos, e ela provoca a produção de citocinas pró-inflamatórias. Então, você consegue a principal citocina pró-inflamatória, você sabe que tem um aumento dessa interleucina, tá? Ligado com várias doenças, entre elas a artrite reumatoide, algumas malignidades, infecções virais, bacterianas, o Alzheimer em humanos, insuficiências cardíacas congestivas. Então, a gente conseguia diminuir. Alô, Yolanda. De vários doenças, e a gente tem, daí vai depender também
a quantidade que você vai colocar em cada ponto vai depender do tamanho do animal, vai depender do tipo de patologia que ele apresenta, mas é muito indicado em displasia coxofemoral, em osteoartrose, em calcificações, em fraturas, em hérnias de disco. Então, é importante que a gente elimine sinais de dor e de tempo de progressão de doença. A gente consegue também evitar que a doença progrida muito rápido. Então, algumas doenças degenerativas, então, principalmente a displasia, essas osteoartroses, mesmo a hérnia de disco, muitas vezes já estão instaladas, mas a gente vai fazer o quê? A gente vai bloquear todas essas citocinas inflamatórias, essa dor, e vai evitar também que progrida essa doença degenerativa. O fator eritroide nuclear também é importante, que a gente consegue modular com ozônio, e você consegue fazer um detox anti-inflamatório de antioxidantes quando você tem esse fator de transcrição, e ele protege células e agentes que causam estresse. Então, isso é bem interessante. A gente pode conseguir isso com o ozônio e também com alguns alimentos, por isso que a gente também sempre entra com alguns alimentos naturais, também nos nossos casos clínicos. Então, esses fitoquímicos dos alimentos também ajudam bastante, porque a gente consegue melhorar as enzimas antioxidantes, né, todas também ligadas a quando você tem a ozonioterapia como um recurso, a gente consegue modular a superóxido dismutase, a catalase, a glutationa peroxidase. Então, a gente tem mais um recurso aí para melhorar esse fator de transcrição. Nas doenças degenerativas, a gente tem do disco, a gente tem três estágios que é importante a gente ressaltar. A gente tem o estágio de disfunção, que é mais ligado a indivíduos jovens e adultos. Tem a instabilidade dessa vértebra, que mais em adultos, quando você tem uma ruptura interna do disco. E a estabilização é mais para idosos, acomete mais idosos. E então, o processo normal de envelhecimento que não causa quadros tão dolorosos, né? Então, a gente tem... Oi? Temos 50 minutos. 50 minutos? Eu acho que você quer abrir para as pessoas fazerem alguma pergunta, e daí depois a gente pode continuar num outro momento, porque tem bastante coisa ainda. Tem casos clínicos. Eu acho que se pode continuar mais 5 minutos para finalizar o que está passando aí, a ideia, e aí abrimos para perguntas. As perguntas, por favor, podem estar colocando aí no chat para poder colocar depois. Tá bom? Obrigado. Bom, então, ligado a esses processos degenerativos de coluna, né, a gente tem algumas doenças, como as espondiloses, a hérnia de disco, a estenose vertebral, que a gente também recebe bastante aqui na clínica. Então, o ozônio, o que ele faz? Ele dissolve essa água intradiscal e ele reage imediatamente, gerando uma cascata de espécies reativas de oxigênio, e nas quais os peróxidos e possivelmente os radicais de hidroxila são os mais reativos. Eles reagem com carboidratos e aminoácidos que compõem os proteoglicanos e colágeno tipo 1 e 2, que são os principais componentes do núcleo pulposo daquela vértebra. E nesse caso, você levando a uma diminuição dessa hérnia. Então, esse é o mecanismo de ação que o ozônio consegue fazer dentro do disco. Vocês ouviram bastante o Dr. Roberto falar desses casos de coluna, né? Ele é um especialista nessa área também, ele faz aplicações intradiscais,
paravertebrais mais profundas. No caso, aqui na clínica, eu não faço esse tipo de aplicação mais profunda. A gente faz aplicações paravertebrais, mas são mais superficiais. E a gente usa muito pontos de acupuntura. A gente trabalha pontos de acupuntura que a gente tem meridianos ali, tanto em cima da coluna, como paravertebrais ali, paralelo à coluna. A gente trabalha bastante aqueles pontos, fazendo aplicações mais subcutâneas, com uma agulha mais suave, que é aquela agulha mais amarelinha, é a 13.3, que é uma agulha menor até que a agulha para aplicação da insulina, que é a 3,4,5. E a gente consegue uma resposta boa também. A gente consegue uma boa resposta desses pacientes. E muitas vezes a gente começa, inclusive, por uma aplicação um pouco mais paravertebral, nesses pontos, e se preciso for aprofundar um pouco mais essa aplicação, né, a gente aplica com uma agulha um pouquinho maior, como essa 13,4,5, depois de umas 2, 3 sessões de que a gente já está fazendo a ozônio. Aqui é mais em relação aos tipos de hérnia, depois vocês podem dar uma olhada na apresentação. Os nossos receptores de dor, como eu falei para você, os de fibra C, a gente consegue desensibilizar com a ozonioterapia. Então, é importante aqui, falando que mais a ação mecânica, essa reação inflamatória que mantém a dor crônica por meio de liberação de mediadores inflamatórios como a fosfolipase, as proteinases e citocinas. Então, a gente consegue também modular isso com a ozonioterapia. O ozônio, ele bloqueia rapidamente os reativadores inflamatórios e estimula a restituição do tecido. Então, a gente tem, pela própria oxigenação tecidual, o aporte você consegue uma vascularização melhor com a ozonioterapia local. Então, tudo isso a gente consegue restituir tecidos. E essa é interessante porque essa mudança, ela fica mais estável quando a gente faz a ozonioterapia. E ao contrário, até que aqui, por essa publicação, até eles já afirmam, né, que é ao contrário do que acontece com os corticoides. Então, assim, que normalmente o mecanismo de ação é praticamente o mesmo e você consegue algo muito mais estável, que perdure mais, até do que você entrar com uma medicação. Não que a gente nunca incentiva. Obviamente, a gente trabalha com a medicina aqui, integrando os tratamentos complementar, e todo animal que chega com uma medicação já do colega clínico, a gente mantém e a gente começa a fazer nossas sessões, a gente começa a aplicar os nossos protocolos. E com o tempo, a gente consegue, tirar alguns medicamentos para poder manter depois com sessões de manutenção de algum tipo de tratamento mais adequado para aquele paciente. E muitas vezes na ozonioterapia a gente faz um protocolo e a gente sempre estabelece 10 sessões no mínimo para começar a acostumar o organismo a receber aquele gás, aquele estímulo, a modular todo o sistema antioxidante, que vai ajudar de forma geral as inflamações de forma geral e a dor. E, se possível, depois a gente sempre pede uma manutenção. A gente não desmama imediatamente também. A gente pede, depois dessas 10 sessões contínuas, uma vez por semana, normalmente, a gente passa para cada 15 dias, e depois para cada 21 dias, e depois para cada um mês, e daí a gente vai acompanhando esse paciente. Em épocas algumas épocas do ano, por exemplo, agora no frio, a gente está recebendo muitos pacientes que estão voltando, a gente não fala que eles entram eles não estão na crise de dor, né? Na crise de você volta com aquela... Normalmente, esses pacientes chegam com a região muito inflamada. Se eles já são um paciente que tem uma hérnia de disco,
ele já está instalada essa doença ali, mas se eles fazem algum movimento ainda com contraturas musculares por causa desse frio agora, eles chegam para a gente, muitas vezes eles retomam um protocolo um pouco mais intensivo. O que seria? Se eles, por exemplo, estavam fazendo uma vez por mês ou a cada 21 dias, a gente passa a fazer as sessões a cada 15 dias, ou volta algumas sessões para uma vez por semana, até a gente conseguir tirar ele desse quadro, não deixar ele ao ponto que ele precise retomar medicações alopáticas, medicações orais, e depois a gente passou essa época de mais frio, ou se não no verão também. O verão é uma época que muitas vezes alguns animais que não toleram muito bem muito calor também podem entrar num quadro instável, e a gente retoma sessões com mais frequência. Yolanda. É um paciente, esses pacientes ortopédicos, principalmente problemas de coluna, ou são pacientes que têm algum problema ortopédico de um joelho, que tem uma ruptura parcial do ligamento, a gente precisa estar acompanhando. Então, esse paciente a gente vai estar acompanhando sempre, né? A gente não dá alta para eles, a gente pede uma manutenção dessas sessões, de forma que fique tranquilo para eles trazerem e a gente acompanhar a evolução. Yolanda. Só complementando aqui, só mais esse slide, Wilfredo. Tá. A gente tem uma melhora de 80% em quase todos os estudos publicados e muitas vezes as evidências radiológicas podem estar ou não presentes. Ou seja, você tem uma melhora do quadro clínico, mas não necessariamente existe uma imagem ali para comprovar. Às vezes a imagem está igual, mas a clínica do paciente se apresenta muito melhor. Então, as publicações recentes demonstram que a aplicação de ozônio subcutâneo em mamíferos tem efeito biológico em áreas do sistema nervoso relacionadas à dor. É o que eu falei para vocês. A gente tem normalmente a gente faz aplicações subcutâneas, que elas são mais confortáveis, elas são tranquilas, a gente utiliza os pontos de acupuntura e a gente tem ótimos resultados por conta disso. Wilfredo, você quer falar? Sim. Podemos parar aqui e continuar em uma outra data, uma segunda parte? Sim, claro, claro. Ainda tem alguns casos clínicos, tem algumas... Eu dividi na verdade, por patologias dentro da parte ortopédica, ainda vamos falar de algumas outras questões, então acho interessante. Aqui a gente falou da coluna, né, mas tem algumas outras coisas que também a gente tem para mostrar, e alguns casinhos ainda para falar. Mas podemos sim, porque agora já passou de uma hora, né? Podemos falar sim numa outra oportunidade. E aqui temos 10 perguntas aí, e eu posso fazer leitura das perguntas? Sim. E realmente eu peço desculpas a todos os que gostariam de estar falando nas perguntas, e apenas para colocar em ordem, eu vou fazer leitura das perguntas. Eu gostaria que cada um fizesse, mas fica bastante demorado e aí cansamos mais a todos os que estão presentes. Por esta vez eu vou pedir desculpas e vou fazer a leitura das perguntas. Então, por favor, quem tem mais perguntas pode estar escrevendo aqui. Eu vou começar pelo final, porque na tela aqui aparece em ordem progressivo, mas eu vou lendo para cima, tá? Aqui pergunta, diz, insuflação retal em caso de sinomoses, funciona? Sim, funciona. Funciona sim. A gente sempre faz essa via, a gente só tem que tomar cuidado, realmente, você acompanhar o hemograma desse paciente, para ver se ele não tem uma anemia muito severa nesse momento. Então, você acompanha o hematócrito também. Hematócrito abaixo de 20, eu não faço insuflação retal, mas daí é importante, você pode fazer a fluido ozonizada, né? Normalmente a gente faz o ringer lactato ozonizado, ou a solução fisiológica, a gente trabalha mais com a limpeza de feridas, mas paciente renal e paciente com sinomose, a gente faz o ringer lactato, e daí é muito seguro. É muito seguro a gente fazer essa... E normalmente eu faço o subcutâneo até, porque como esses animais não estão internados, se ele está internado e nós vamos até a clínica que ele está, daí a gente faz o intravenoso mesmo, porque ele já está ali com acesso. Mas muitas vezes, quando ele vem aqui na clínica,
e se ele está muito desidratado também, a gente fazendo, eu acredito muito, assim, que tem um resultado excelente quando a gente faz a fluido subcutânea, porque é diferente quando você coloca o soro quando ele está ozonizado, ele forma, aquela bolsa que fica normalmente, quando você faz um soro que não está ozonizado, fica aquela bolsa que dá até uma impressão, né? As pessoas ficam um pouco impressionadas no subcutâneo. Quando você faz com ozônio, logo o ozônio tem assim, difunde muito rapidamente ali pelo tecido. E ele já é absorvido e já tem toda ele já vai direto ali para a circulação, ele já vai hidratando o paciente, então é bem interessante fazer o ozônio subcutâneo mesmo. Inclusive, o soro se faz em pacientes com hematócrito baixo, não é? Eu faço. Normalmente, assim, se está muito abaixo de 20, assim, se ele estiver no limiar de 20 até uns 18, 17, eu faço. A solução o Ringer lactato, né? O Ringer lactato ozonizado. Mas o gás, o retal, daí a gente só faz realmente em animais que estão com hematócrito acima de 20 e que não esteja com uma anemia muito severa. Certo. Essa foi a pergunta da Denise, agora tem a pergunta da Carolina Vilela, dice, posso fazer ozônio toda semana ou cada 15 dias ad eterum? Quanto tempo de duração do soro depois de ozonizado tenho que fazer até quanto tempo? Olha, eu faço o soro ozonizado a gente tem que fazer e já difundir. A gente não pode ficar guardando o soro ozonizado. No máximo, eu aguardo até de 20 a 30 minutos. Então, eu faço o soro. A minha cachorrinha, vem aqui, Olívia, vem aqui. Minha cachorrinha está falando aqui. A gente tem que fazer o soro e já descer o soro, né? Não pode, acima de 30 minutos, 25, 30 minutos, a gente sabe que já não é adequado, os índices de ozônio, eles já caíram de idade nesse momento, então a gente não tem muito, e também a formação do ácido hipocloroso. Então a gente evita realmente esperar muito tempo, tá? Então inclusive as pessoas que trabalham com animais de grande porte, ou que tem animais que eles precisam tratar a campo, né? É interessante, assim, no máximo que levem dentro de um isopor com um gelo lá dentro, porque daí eles possam se deslocar até o local que está o animal para ser tratado, se for a pasto, por exemplo. Mas o interessante é fazer e já descer. E a outra qual que era, Wilfredo? Era do soro e do... de quanto tempo que a gente pode fazer a ozonioterapia? Por quanto tempo, né? Sim, cada 15 dias ou toda semana? A gente vai, quando chega o paciente com chega com a doença em curso, que a gente vai analisar qual é o tipo de protocolo que a gente vai usar, eu recomendo sempre essas 10 sessões, no mínimo 10 sessões, normalmente uma vez por semana. Num caso de sinomose, que nem esse, é que assim, é caso a caso, depende do tipo de doença que ele chega. Porque uma sinomose você pode fazer mais vezes por semana a ozonioterapia, né? Porque você tem ali uma demanda mais aguda. Então, você faz o soro 2 a 3 vezes por semana, você faz o autoemo 1 ou 2 vezes por semana, o retal 1 ou 2 vezes por semana. Agora, um paciente de reabilitação, um paciente que tem uma discopatia, um paciente que tem uma inflamação, enfim, tem uma doença autoimune, um paciente oncológico, vai depender de... Um paciente oncológico, normalmente eu não dou alta para ele, né? Ele vai permanecer comigo durante o tempo que ele precisar. Mas, e daí a gente vai... Às vezes ele vem 2 vezes por semana, a gente faz a terapia, ou se não, no mínimo a gente pede, no caso, um paciente oncológico, 20 sessões, e depois, se for o caso, a gente espaça ou não, dependendo da clínica que ele nos apresenta. Mas eu costumo, no máximo, espaçar para 40 dias uma sessão de ozônio, né? Aquele paciente que já está estável, um paciente que é um paciente ortopédico ou neurológico, um problema de coluna, que ele está estável.
Eu posso até espaçar para 40 dias. Depois disso, a gente sabe que não tem mais lipoperóxidos no organismo, então a gente tem que começar a modular novamente todo o organismo para receber a ozonioterapia. Então, o intervalo máximo é de 40 dias. Sim. Mas pode fazer um acompanhamento. As minhas cachorras recebem a ozonioterapia ad eterno, diríamos assim. Mas hoje em dia não recebem mais semanalmente, porque já estão acostumadas, né? O organismo delas já... E elas estão estáveis, não precisa de nenhuma intervenção mais efetiva. Mas pelo menos a cada 30, 40 dias ela recebe o ozônio via retal, eu faço autohemoterapia, ela é um paciente atópico, né? Ela tem problema de pele, é um paciente atópico, então eu preciso controlar, eu não posso deixar ela sair para ela entrar numa crise de alergia. Então, o ozônio é um grande aliado. É apenas para complementar que quando se fala de vida média de ozônio na água, quando é uma água bastante comum, tipo água de torneira, coisas desse tipo, a vida média é de 20 minutos, porque ele tem uma quantidade de solutos e o ozônio, o que se está buscando é carregar ozônio como molécula, não buscar subprodutos. Então, inclusive as concentrações de ozônio, quando se está fazendo soro, na declaração de Madrid, quem já recebeu, pode ver a concentração de ozônio que estão fazendo no soro, é bastante baixo. E essa deve ser bastante baixo com a finalidade de formar esse ácido hipocloroso e tudo isso aí. Então, geralmente, quando fazem soro, se borbulha e já se aplica, né? Isso é o que mais ou menos está já na prática, não? E, lógico, você está dando umas recomendações que você tem com experiência, não que significa que isso seja protocolo. Acho que isso é importante, não? É importante de que cada um tem seu paciente, cada um vai ver quantas vezes vão fazer. Uma das coisas, por exemplo, de que está acontecendo agora com este vírus que está aí na pandemia, de que nos protocolos de ozonioterapia não se conhecia de fazer 2 aplicações no mesmo dia, e agora está aparecendo esse tipo de casos. Então, por cada caso que aparece praticamente o tipo de procedimento que vão fazer, não? Sim, então, sim. Vamos continuar aqui com a pergunta do Daniel. Daniel, que esteve presente todos os dias e bastante pontual, dice: para animais com problemas neuroortopédicos, você inicia com baixa concentração? Podemos fazer manutenção semanal em animais que foram curados com ozônio? Então, essa desses pacientes, normalmente eu faço uma vez por semana mesmo, desde que, se preciso for, se está num quadro agudo de muita dor, normalmente a gente faz até 2 vezes por semana, mas depois a gente faz essas 10 sessões no meu protocolo, né? Que, como o professor falou, não é existem muitas... A gente precisa fazer muitos experimentos ainda, exatamente. Agora, entrar com essas doses do protocolo de Madrid para a medicina veterinária, que estabeleceu essas doses mais efetivas aí para cada tipo de patologia. E depende da via, né? A dose você vai estabelecer dependendo da via. Por exemplo, uma autohemoterapia, a gente usa concentrações altas para fazer autohemoterapia. A gente utiliza por volta de 30, 40 microgramas para ozonizar o sangue. Agora, numa ozônio via retal, a gente utiliza as doses baixas. Eu faço por volta de 6, um paciente felino, a gente faz 6 microgramas para entrar com ozônio retal. Um cão que esteja debilitado, um paciente oncológico, ou esteja muito velhinho, eu não começo com mais de 10 microgramas do ozônio retal, eu começo com 8 microgramas, e daí a gente vai aumentando, conforme as sessões, se preciso for, a gente vai aumentando essas concentrações. Mas, assim, o ozônio retal é isso, é baixo. Eu sempre
digo que o menos é mais. Eu sempre procuro fazer o menos, para que se preciso for em algum momento, a gente aumenta um pouquinho a dose, né? A dose que é a concentração e o volume, né? A concentração vezes volume é a dose final. Mas aplicações locais, por exemplo, eu não faço acima de 10 microgramas. Alguns anos atrás eu até fazia, chegava até às vezes a 16 microgramas para uma aplicação local. Mas isso já incomoda demais. Acima de 20 microgramas é insuportável, é muita dor. Então, eu faço aplicações subcutâneas e faço com concentrações baixas, de 8, de 10 microgramas, e tenho muitos bons resultados. Eu faço em mim a aplicação quando eu tenho algum tipo de dor, eu aplico, mas eu não suporto mais do que 12 microgramas. Então, não vou fazer num paciente que já está com dor, já está com mais incomodado, porque eu acredito que daí a gente pode até subir essa concentração, mas nas primeiras eu faço uma concentração menor para melhorar toda aquela região, para ela já ser oxigenada, para melhorar a circulação, daí tudo isso, para melhorar essa contratura que normalmente tem nessa musculatura, e daí a gente consegue uma resposta, acho que mais agradável do paciente e mais efetiva. Certo. E a de Eternon, eu acabo sendo uma defensora que você pode sim fazer um ozônio, desde que você não, obviamente, controle na medicina veterinária é mais difícil você controlar por exames, né, o sistema antioxidante, saber se o paciente está oxidado, mas por isso que a gente entra com antioxidantes também, né, com nutracêuticos, e a gente observa o paciente, vai acompanhando, para ver se ele não está num nível de estresse oxidativo muito alto. Mas isso os sinais clínicos já demonstram, né? A gente conhecendo a doença e conhecendo o nosso paciente, a gente já percebe. Eu tenho um recurso hoje em dia, que eu faço muito uso, cada vez mais, que é a biorressonância. Então, isso me dá um direcionamento muito bom para saber se aquele paciente, ele vai responder bem ou não naquele momento para aquela terapia. Então, eu utilizo desses recursos da biofísica para poder medir melhor a resposta do paciente, né? Sim. Que é através de uma leitura pela biorressonância com aurímetro, no caso, né? Sim. Bom, e tem outras técnicas também, não? Bom, essas técnicas de auxílio, eu acho que todas são válidas desde que você tenha resultado, não? O resultado é o que te diz praticamente o que você está fazendo está certo ou não. Sim, exatamente. Muitas vezes é aquilo, o protocolo é individual, não tem como, né? A gente tem a gente segue uma diretriz, uma orientação, mas o paciente, ele vai falar para a gente se ele está respondendo bem aquele espaçamento, aquela manutenção que você está fazendo, ou se ele vai realmente precisar voltar com mais frequência, e tudo isso a gente vai conversando com os tutores, com os proprietários, que eles mesmos em casa já sentem se é hora de marcar, reduzir esse tempo de intervalo e voltar com uma certa antecedência, ou se dá para realmente, depois que você fez, no mínimo, essas 10 a 20 sessões, né, eu digo. Sim. Aqui tem outra pergunta da Denise, diz, pacientes atópicos com uso contínuo de corticoides, é possível desmamar e tratar somente com ozonioterapia? Beijing. Olha, paciente atópico, né, é um desafio enorme, né? Eu sei porque nós já tivemos muitos aqui e eu tenho agora esse desafio pessoal, que é a minha cachorrinha que é atópica, e eu luto muito para mantê-la sem entrar em crise, mas o que eu falo é que, assim, você tem que associar as técnicas. Então, você tem que trabalhar bastante a questão da alimentação do paciente, né? Você não adianta fazer uma coisa só. Então, na questão da ozonioterapia, a gente consegue, sim,
a gente desmamando o corticoide, as outras medicações, mas isso, assim, tem que ter paciência e persistência, né? Não é de uma hora para outra que você vai conseguir, você vai associando o que você precisar, mas a ozonioterapia é um grande aliado. Então, na minha cachorrinha, eu faço a autohemoterapia, hoje em dia eu faço a cada 21 dias a autohemoterapia e ozônio via retal nela. E eu tenho uma manutenção boa, mas diariamente o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a dieta natural, eu estou dando o ômega, o óleo de borracha, o óleo de prímula, a espirulina, eu estou fazendo uma série de estratégias para ela não entrar na crise, né? Mas com manutenção da ozonioterapia pelo menos uma vez ao mês ou a cada 21 dias. Mas é possível sim, mas a pessoa tem que persistir e seguir as recomendações que você vai recomendar a ela, né? Aqui tem, o Daniel está preocupado praticamente com a profilaxia. Não sei se você já tem, sobretudo em casa, não? Em animais saudáveis, o uso da insuflação retal para manter e estimular a saúde como um todo é indicado? E qual a frequência? Eu sou uma fã da insuflação retal, né? Eu acho uma das vias mais eficazes. Então, assim, uma das vias também mais tranquilas da gente fazer, inclusive, assim, é muito simples, né? A gente fazer insuflação retal nos animais é bem tranquilo. Então, por que eu acredito tanto na insuflação retal? Porque a gente sabe que o intestino, ele é um órgão fundamental. A gente tem que ter um bom funcionamento do intestino. O intestino, ele tem que estar modulado, ele tem que estar com as suas funções todas preservadas, ou seja, ele tem que estar com uma colônia de bactérias favorável ali, habitando ele. Ele não pode estar em disbiose, né? Ou seja, essas colônias de bactérias não podem estar com as mais patogênicas em evidência e as outras que promovem fermentações e que daí você consegue absorver nutrientes que você ingere em menor quantidade, porque senão você não vai ter um bom funcionamento do intestino e você não vai ter boa absorção e você não vai começar a ter o seu terreno biológico não vai ficar favorável e você vai desenvolver uma série de doenças. A gente volta naquele slide lá do iceberg, né? Então, o intestino ele tem uma ligação direta com o cérebro, né? Então, o intestino ele é feito do mesmo folículo germinativo do cérebro quando o organismo está se desenvolvendo, quando ele é embrião, depois ele vai amadurecendo o cérebro e o intestino, né? Mas é o mesmo folículo germinativo. Então, assim, é muito importante, né? E o ozônio, ele entra modulando esse intestino, ele consegue desinflamar o intestino, ele consegue com que essas bactérias boas prevaleçam, né? Porque você consegue que aquelas células dos enterócitos, que é uma camada de célula entre o meio externo, né, do lumen intestinal até dentro do organismo, né? É uma camada só de célula e essas células, elas começam a se abrir e se o intestino é um intestino inflamado, um animal que toma muita medicação, ele toma muito antibiótico, esse intestino, ele está permeável, né? O que a gente chama de leaky gut, né? Então, ele vai começar a translocar uma série de coisas que não deveriam entrar para dentro do organismo, está translocando ali, translocando bactéria, translocando macroproteínas, tudo isso, o que vai acontecer? O organismo vai entender, ou vai começar uma série de infecções, ou ele vai entender que tem algo que está lá dentro que não é para estar lá dentro. Então, ele começa a tentar pôr para fora, ele começa a se rebelar, ele começa a dar uma doença autoimune. Então, doenças autoimunes estão ligadas com problemas de desbiose intestinal, com problemas de intestino. Então, é muito importante. O ozônio é muito importante. E você pode fazer, sim, uma manutenção, faz as sessões semanais e depois pode ir... Sempre quando um animal toma antibiótico, também é importante você repor essa
microbiota intestinal, porque o antibiótico ele consegue desestabilizar bastante, né? Ele é muito importante, mas ele desestabiliza muito as funções do intestino, né? Essas bactérias. É importante a gente repovoar com probióticos e modulando com o ozônio. Além de oxigenar, ele vai melhorar os enterócitos e vai favorecer essas colônias a repovoarem. Sim. Yolanda, tem uma pergunta aqui, e aqui uma pergunta que diz: animal que faz uso de suplemento com antioxidantes, há interferência na resposta com tratamento com ozônio? Vocês já utilizam suplementação aí na clínica? E qual é mais ou menos a rotina que vocês seguem em cima disso aqui? Olha, a gente costuma, sempre quando a gente recomenda a suplementação, a gente recomenda mais que passe junto com a nossa nutróloga, que dela já faz uma suplementação bem mais completa, né? Mas a gente procura pedir para não dar o suplemento, assim, pelo menos que tem o som, se cortou o som? No organismo, já vai fazer aquela série de reações benéficas, que da oxigenação, dos eritrócitos, de você... Tá ouvindo? Se cortou um minuto atrás. Tá. O ozônio ele vai entrar, assim que você aplica qualquer via da ozonioterapia, o ozônio já reage com os tecidos biológicos, com o sangue, com a linfa. Então, ele não é mais ozônio, ele já vai fazer aquela série de reações no organismo. Então, você já tem aquela cascata de benefícios, né? A gente só pede para não dar próximo. E os principais a gente entra com vitamina E, com selênio, com zinco, normalmente mais esses, ou de algumas fórmulas mais específicas junto com a alimentação, que daí são fórmulas maiores, assim, mas normalmente vitamina E, selênio e zinco. Essa foi a pergunta da Carolina Vilela. Agora tem a pergunta da Roberta Dumpel, diz: em pós-operatório de PPLO, seria interessante a aplicação de ozônio periarticular, além da insuflação retal? E qual concentração seria mais indicada? Sim, pode sim. A gente só pede para tomar cuidado em relação aos pontos, né? Se o animal ainda está com pontos ali local, para a gente não fazer muito próximo ali o gás, porque o óleo ozonizado é sempre muito indicado, assim, num pós imediato, você pode aplicar o óleo ozonizado. Mesmo com os pontos, o óleo ele não vai interferir ali na tração do fio. Já o gás, eu fico um pouco mais reticente da gente aplicar ali próximo ao fio, mas mesmo assim, periarticular é bem tranquilo da gente fazer, e o ozônio intrarretal com certeza, já pode fazer assim. Uma das coisas que eu sempre recomendo antes de uma cirurgia, para quem já trabalha com ozonioterapia, se você tem na sua clínica, é fazer uma autohemoterapia ozonizada antes da cirurgia, porque você consegue, com que você já preparar esse organismo para uma resposta melhor no pós-cirúrgico. Tanto da questão de você eliminar os fármacos que foram dados durante a cirurgia, né? E também na modulação que você consegue um aumento de macrófagos quando você faz autohemoterapia, né? Então, você já faz, mesmo antes de entrar no procedimento cirúrgico, já tira o sangue ozonizado, ou mesmo quem nesse momento não tenha o recurso da ozonioterapia, já pode fazer também essa autohemoterapia antes da cirurgia e passar pelo procedimento cirúrgico. E depois, sim, com certeza, o ozônio via retal vai ajudar muito
na modulação da dor, da inflamação. Então, você pode fazer uma vez por semana já esse procedimento, logo num pós-cirúrgico. E no periarticular, só realmente tomar cuidado com essa questão dos pontos, né? Para não colocar ou não descarregar o gás muito próximo ali do local onde tem os pontos. Mas um pouco mais afastado pode, uns 3 a 5 centímetros desse local de pontos pode, porque, como eu falei, o ozônio ele vai reagir imediatamente com o tecido biológico. Então, ele vai com o tecido em volta, ele não vai chegar ali no fio para reagir. E outra coisa que tinha perguntado era a dose, né? A dose local, eu nunca, como eu falei, eu nunca faço acima de 12, de 15 microgramas. Um animal a TPLO, ela é feita em animais de maior porte, não de animais tão pequenos, né? Então, teoricamente, são animais mais resistentes, mas tem alguns animais sensíveis, mesmo sendo de um porte um pouco maior, né, o cão. Então, eu não faço acima de 12, é bom começar com uns 10, ou com, no máximo, 12 microgramas, mas eu sempre gosto de começar entre 8 e 10 microgramas, e para ser mais confortável para o animal, e tenho ótimos resultados nessas aplicações perilesionais. E que uma das coisas, assim, que eu também falo, num pós-cirúrgico imediato, muitas vezes a região está com muito edema, a região está muito ali ainda muito sensível. Então, o uso do óleo ozonizado é fantástico, porque daí você já prescreve o óleo ozonizado, já sai da cirurgia com o óleo ozonizado prescrito. Essa era uma das perguntas que está aqui em cima, de que se óleo ozonizado tem efeito analgésico. Tem, nossa, fantástico, é um efeito analgésico, assim, imediato, diríamos assim. Eu já passei por muitas situações, eu particularmente, onde faço corte na mão, alguma coisa assim, queimadura, você passa o óleo ozonizado, imediatamente passa a dor. Então, assim, eu sempre recomendo, né, às vezes, quando a pessoa adquire o óleo ozonizado para o animal, eu falo, compre o seu óleo ozonizado e deixe lá na sua geladeira para o seu uso, porque com certeza você vai usar muito também, porque para qualquer tipo de lesão, que você tenha, ou queimadura, ou, enfim, inflamação de forma geral, você pode utilizar. Certo. A Carolina Vilela, ela pergunta, aqui vou fazer as duas perguntas juntas, diz, quantos miligramas você utiliza em casos de osteoartrose para controle de dor? Qual a quantidade por ml por ponto? E ela faz uma outra pergunta aqui. Em animal com artrite reumatoide, posso aplicar todas as articulações como uma forma de precaução? Eu acho que se está com a doença, já não é mais precaução, não? Já é tratamento. Tratamento. Tem que ter o controle, né? Você vai controlando essas citocinas, e como aqui teve na apresentação, você consegue controlar bem. E tem que tomar cuidado pela quantidade total de ozônio, porque se pode aplicar no pé, na mão, no ombro, na coluna, e tem que tomar cuidado com estar causando lesões também. Eu imagino, sim. Porque... Exatamente, a gente tem que realmente se precaver bem, né, em relação ao peso do animal, mas na questão das osteoartroses, ela perguntou da osteoartrose qual era, Wilfredo? Para controle de dor, quantos ml por ponto? E a concentração você já falou que é abaixo de 12, não? Quantos ml por ponto e para controle de dor? Não? Tá. Então, eu gosto muito, assim, como eu faço as aplicações subcutâneas, eu não faço aplicações intramusculares, nem intraarticulares, então eu consigo descarregar um volume de gás ali subcutâneo significativo, né? Porque normalmente os animais têm o subcutâneo bem solto, a maioria deles, né? Não é que nem a gente, nós humanos, se a gente for fazer uma aplicação subcutânea na gente, vai doer muito mais do que neles.
Então é tranquilo. Como a gente usa essa concentração mais baixa, você acaba tendo e uma agulha muito confortável também, que é essa agulha bem fininha, a agulha amarelinha. Então, você consegue normalmente descarregar um volume, por exemplo, um animal até 10 quilos, você consegue descarregar ali por ponta até uns 5 ml por ponto, né? Um animal muito pequenininho, abaixo de 5 quilos, você não vai descarregar mais que 2, 3 ml por ponto que você for, porque senão você pode realmente causar um desconforto grande. Daí o animal pode ter complicações por questões de dor mesmo, né? Por distensão ali tanto do subcutâneo como da compressão da musculatura, de nervos, isso pode causar um desconforto grande. Então, nessa linha. Então, para a osteoartrose, sim, você pode fazer esse tipo até 5 ml por ponto, e é bem confortável. Agora, da artrite reumatoide, você pode fazer periarticular em volta dessas articulações todas. Depende do tamanho também do paciente, né? Se é um animal maior ou um animal melhor, mas normalmente respeitando esses volumes aí. Certo. E você tem alguma experiência de uso de laser em tratamento de peles, lesões de peles? De laser em lesões de pele, não. É mais para dor mesmo. Acho que Rafael tem, né? Acho que aquele laser azul que ele usa, né? Mas não tenho. Esse laser eu não trabalho. Não trabalho com esse laser. Mas em lesões de pele, a gente faz muito perilesional o gás mesmo, né? Ou o óleo ozonizado também. Lesões de pele, sempre a gente recomendando o óleo ou essas aplicações em baixas doses. E lavar, se está contaminada, a gente faz a lavagem com a solução fisiológica ozonizada. Lava aquele ferimento com a solução fisiológica ozonizada, já faz aquela já debrida, já retira aquele biofilme bacteriano, né? A gente fala que é um debridamento, porque realmente você nem precisa escarificar nada, você jogou ali, aplica a solução fisiológica, ela já faz a limpeza. Ela já tira tudo e daí depois você faz a aplicação perilesional e óleo por cima. Certo. Quando você faz PRP, você faz ozonioterapia antes ou, que está perguntando é a Denise, PRP pode ser feito junto com ozonioterapia? Uhum. Pode. Assim, eu não faço o PRP, né? Quando eu preciso, poucas vezes a gente utilizou. Eu quero muito fazer, porque acho um grande recurso, mas ainda não faço. Mas sim, pode fazer, inclusive o PRP ozonizado, né? Você pode ativar o PRP com o ozônio. E daí como fazer isso, eu não tenho essa experiência. A quantidade de ozônio, o quanto de PRP, isso daí eu não tenho como passar, porque eu não faço. Mas você pode fazer sim, né? Você pode fazer um ozônio via retal e fazer um PRP ozonizado no paciente no mesmo dia. Não tem contraindicação. Pode ser feito sim, respeitando sempre as doses, né? A concentração e o volume adequado para cada caso e para cada estado do paciente, né? Sim. Tem que levando em consideração essa questão do estresse oxidativo, principalmente. A gente sabe, um paciente oncológico, por exemplo, a gente sabe que ele está em estresse oxidativo. Né? Um paciente muito velhinho, a gente sabe que ele tem um nível de estresse oxidativo. Existe isso. Mas por isso que a gente vai modulando com as sessões de ozônio. Começa com uma frequência, uma vez por semana, e com essas doses, e você vai modulando e vai tirando esse paciente desse quadro. Sim. Aqui, o Daniel, ele está fazendo uma contribuição e eu vou fazer a leitura dele. Eu gostaria que ele, numa próxima, Daniel, você vai ter que falar também num seminário, porque eu sei que você tem muitas experiências boas também. Tratei de uma Rottweiler de 19 anos com problemas de coluna e neurocentral. Por um ano com insuflação retal mensal. Ficou muito bem durante o período de tratamento. Ótimo trabalho desta maneira. De modo geral,
Inicio com 5 microgramas por ml e aumento gradativamente percebendo a reação do paciente. Algum caso 2 vezes por semana, outros semanalmente, aplicação subcutânea entre 5 e 15 microgramas por ml e os pacientes não reclamam. Muito obrigado, Daniel. Eu acho que estamos dentro de todo isso aqui, né? Exatamente. O Daniel também faz um trabalho incrível. Daniel de São Paulo? Sim, sim. Um abraço, Daniel. Aqui pergunta, isso aqui também não tem resposta. Diz, bom dia, quando saberemos a posição do CFMB? Estávamos esperando esta semana, mas não, eu entrei agora, acabei de entrar no site agora, não vi nenhum anúncio. Apenas tem o Facebook, que está desde 2020, sobre ozonoterapia. Eu sei que eles estão para fazer uma plenária, né, para discutir esse tema. Eu acho que a plenária vai ser agora, se eu não me engano, dia 11. Dia 11. Estamos aguardando aí. Certo. Aqui a Selma disse, conteúdo precioso, só gostaria de agradecer a Yolanda. A Selma? Selma, sim. Minha amiga. Aqui, Carolina Vilela disse, na insuflação retal, você tem que começar num valor baixo e aumentar aos poucos para ver o efeito. Pode manter uma micrograma por ml. Carolina, como chama? A Viviane fez um trabalho. Eu vou comentar um pouquinho do trabalho da Viviane. O trabalho da Viviane é bem interessante, é verdade. Fale, ela fez protocolo com concentração constante, com concentração progressiva e com concentração regressiva. Começou alto e foi regressivo. E ela observou de que a progressiva é a que estimulava maior número de antioxidantes, que é o que nós buscamos quando fazemos ozonioterapia. Então, a progressiva é sempre melhor. Agora, sempre comece com baixo, não? Porque se você começa com alto, não dá para fazer mais alto. E existe o limite de concentração que já está praticamente consagrado também. Não? Eu acho, não sei se você pode falar mais alguma coisa. Não é isso, é assim que eu faço também. Eu sempre tive essa percepção. Eu sempre começo com baixas doses, realmente, mas hoje em dia é o que a gente vê mesmo, né? E que os colegas têm feito, que em baixas doses você consegue uma resposta muito boa, e se preciso for, a gente vai aumentando. Mas eu sempre falo assim, eu deixo como uma carta na manga, se preciso for. Se o paciente já está me dando uma resposta positiva, eu praticamente não mexo na concentração, na dose, né? Eu vou mantendo aquela dose. Mas é interessante esse estudo da Viviane, né? Para a gente analisar e fazer. Se o paciente ele estaciona, ele está me dando uma resposta. Se ele estaciona, daí eu mexo na dose. Daí eu vou aumentando mais um pouquinho. Aumenta um pouco a concentração e o volume. Mas nesse volume também que o Daniel usa, né? 5 ml por quilo, mais ou menos. Vamos fazer aqui a última pergunta. Eu sei que vai ter mais na próxima, mas para fechar o dia, porque senão vai ficar muito longo isso aqui. A Luciana Monteiro pergunta, displasia coxofemoral, qual o protocolo mais utilizado? Olha, displasia, a gente vai modulador, né? A gente tem normalmente contraturas ali também, que incomodam bastante o animal. Então, a gente utiliza o ozônio via local, ali periarticular, em volta de toda essa articulação, bilateral. A gente aplica muito em ponto de acupuntura também. Tem um ponto que a gente utiliza bastante, que fica, um ponto, você tem chama Bai Hui, para quem faz a medicina chinesa, é o ponto Bai Hui, ele fica em frente, você tem como que eu vou explicar para quem não faz acupuntura? Mas é um ponto que fica entre as duas articulações, bem no meio. É como se fosse um local que você palpa
e você tem no meio esse ponto do Bairruí. E ali você pode aplicar também. Você pode aplicar o ozônio ali, subcutâneo, que você tem um efeito, digamos, em toda a região ali lombar. É muito interessante. Na base da cauda também, eu costumo aplicar local. Então, na base da cauda, no Bairruí, em volta das articulações, e fazer o ozônio via retal. Fazer o ozônio via retal também é muito importante, porque ele vai sistemicamente modular essa dor e já vai tratar o intestino, que está ligado também com as inflamações, né? O intestino inflamado é inflamação para o organismo inteiro. Então, você já vai, principalmente essas duas vias. Bom, Yolanda, muito obrigado. Realmente foi muito interessante. Eu sei que vamos ter essa segunda parte e eu gostaria que você faça as suas considerações finais e depois eu faço o encerramento. Tá certo. Bom, nós estamos aí, como todos estão acompanhando, né, nesse caminho para a regulamentação da medicina, da ozonioterapia na medicina veterinária. Então, é muito importante realmente a gente estudar muito, a gente continuar nessa linha de sempre buscar as informações corretas, fazer uma conduta muito assim, que não nos leve a cometer nenhum deslize aí no meio desse caminho. Então, agradecer ao professor Wilfredo, ao Instituto Brasileiro de Ozônio e suas aplicações, que está sempre aí na vanguarda da ozonioterapia, tanto na medicina veterinária, como na odonto, na medicina humana. É maravilhoso a gente ter o apoio também do professor Wilfredo, isso eu falo sempre, que é fundamental na medicina veterinária, sempre conosco, sempre do nosso lado, sempre nos incentivando, fazendo os eventos científicos, isso é fundamental. Então, eu peço realmente para a gente continuar nessa linha, para vocês, quem já pratica ozonioterapia, para estar conosco. A gente está aí todo esse movimento nas redes sociais também, em apoio à regulamentação. E que quem começa, quem tem conhecimento da ozonioterapia, como eu falei lá no começo, a partir do momento que eu tive contato com essa técnica, eu nunca mais deixei, né? Me apaixonei completamente. Daí eu vi meu propósito dentro da medicina veterinária. Fez sentido para mim a acupuntura, a ozonioterapia e todo esse trajeto que eu estou seguindo. Então, eu sou uma apaixonada pela ozonioterapia e pelos resultados. Então, agradeço imensamente e vamos juntos nessa caminhada. Muito obrigado. Eu vou fazer algumas leituras aqui A Carolina Vilela dice, obrigado por dividir o conhecimento conosco, excelente final de semana para todos. A Renata Scheide dice, aqui no Mato Grosso do Sul, deve ser, ou aqui no MS, entregamos um parecer ao nosso Conselho Regional aí na cidade. Então, tem várias ações também, acho que lá no Sul também a Viviane fez entrada desse tipo de encaminhamento, não? Sim. A Selma disse, parabéns, Darling. Lindo trabalho, generosidade em passar tudo o que você sabe. E a Clarissa disse, muito obrigado, parabéns pela live, a Denise. E a Renata novamente disse, onde já mostramos os benefícios de ozônio para eles nos representarem nesta plenária no dia 11. Que bom, as forças estão somando por todo lado, tem cada vez mais coisas desse tipo. O Luciano também dá os parabéns, e o Daniel disse, muito obrigado, quem sabe crio coragem para fazer uma live. Vai ter que fazer. Tem coragem, sim. E eu quero convidar para o sábado que vem, vai ser um pouquinho mais tarde, então vocês podem dormir até um pouco mais tarde, e vai começar às 14 horas com o professor Jean. Então, tem muitas coisas que, às vezes, quando dizem qual é o protocolo que eu tenho que fazer, acho que nós temos que ir sempre um pouco na base, entender bem as ações biológicas do que o ozônio faz. Praticamente aí está a construção do protocolo.
Se nós entendemos o que ele está fazendo, nós vamos saber o que estamos precisando com o paciente. Então, muitos já me disseram, não, isso eu posso ler, mas os que leram facilmente não entenderam. E a gente vem trabalhando há muito tempo e ainda tem muito por aprender. Então, eu acho que a gente tem que ir sempre buscar a base. Quando eu tenho dificuldades, eu tenho que ir buscar a base. Aí está a resposta, muitas vezes. E isso praticamente nos vai ajudar muito a construir as ideias e os próprios protocolos, não? Então, eu convido todos vocês a participar no sábado que vem. A primeira parte vai ser sobre as ações biológicas de ozônio e na segunda parte vamos ter incentivar bastante para publicar os trabalhos, publicar os relatos de caso. Eu sei que a maioria não é pesquisador, mas um relato de caso somando dentro de 100 que vai ter mais um trabalho, vai ser bastante grande esse esforço. Então, agradeço a todos pela participação aqui e nos estaremos vendo logo, na semana que vem, e também estaremos organizando futuros semi-webinars, não? Devido a esta pandemia que estamos vivendo, mas isso é passageiro. Tá? A gente quer se encontrar com todos, pelo menos se cumprimentar, não? Sim. E quem sabe tomar algumas águas, não? Com diferentes teores de alcoólicos. Depois é só tomar uma água ozonizada. Tá Depois só certo. tomar água ozonizada, certo. Sim. Tá bom, então, pessoal. Muito obrigado. Um abraço a todos aí. Até a próxima. Obrigada. Bom final de semana a todos. Sim. Será gravado isso aqui e vai ficar no link do site e depois estaremos enviando o endereço onde está para todos vocês. Abraço a todos.